Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Semana decisiva para o andamento ou não do processo de impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados. O PMDBista Eduardo Cunha, que preside a Câmara, envolvido agora em mais um escândalo, dessa vez a lavagem de dinheiro no Panamá, o Panama Papers. De novo, Cunha impõe um ritmo acelerado ao processo. A movimentação pró-impeachment tem apoio amplo empresarial. Exibe cartazes em frente à Fiesp, em São Paulo, com fotos de parlamentares indecisos e contrários ao impedimento de Dilma. O ex-presidente Lula, por sua vez, investe em deputados do baixo clero, principalmente do Nordeste, território considerado de Eduardo Cunha. E todo esse imbróglio bate forte aqui em Minas. O que será, como diz a música? Para tentar decifrar o que acontece em Brasília e em Minas, Cena Política recebe quem domina esses bastidores. O coordenador da bancada federal do Estado no Distrito Federal, deputado Fábio Ramalho, do PMDB, também conhecido como Fabinho Liderança, e o ex-coordenador da mesma bancada, o deputado petista Reginaldo Lopes. No terceiro mandato de deputado federal, Fábio Liderança foi prefeito de Malacacheta, no Vale do Jequitinhonha, entre 1997 e 2004. Coordena a bancada federal desde o governo dos tucanos. Portanto, ele vem transitando entre dois polos antagônicos, PSDB e PT. Com 310 mil votos, Reginaldo Lopes foi o deputado mais votado em Minas na última eleição. É formado e pós-graduado em economia. Também está no terceiro mandato federal. Presidiu o PT no Estado e já foi, conforme já disse, coordenador da bancada de Minas em Brasília. Muito prazer em receber os deputados, líderes, coordenadores. Vamos começar aí com o Fábio Ramalho. A gente tem todo esse imbróglio, usando essa palavra que eu falei aqui na abertura, envolvendo o impeachment da presidente Dilma, a possibilidade de impeachment da presidente Dilma, e com pressão de vários e de todos os lados. Eu queria sua palavra como coordenador da bancada, como está hoje a bancada de Minas, os 53 deputados. Os 3 senadores, naturalmente, já têm uma posição ligados, que são a Aécio Neves, uma posição possivelmente pró-impeachment. Mas a bancada de deputados, como está, deputado? Primeiro, obrigado, Barroso. Aqui está meu amigo Reginaldo Lopes, que é um grande deputado, um grande lutador por Minas Gerais. E posso afirmar que em Minas a gente não briga, a gente faz as pazes todos os dias. Ele não briga, mas não faz as pazes. A frase original é essa? Não, mas, não briga, mas não faz as pazes. Mas aqui a nossa frase agora é diferente. A gente não briga, mas faz as pazes todo dia. Então, hoje Minas é um estado que a gente gosta muito de escutar, e nossa bancada realmente é o ouvido de escuta da Câmara, toda a bancada. Nós temos uma das melhores bancadas do Brasil, é uma bancada que ela tem mulheres, tem homens, pessoas dedicadas principalmente ao Estado. Quando a nossa questão é o Estado de Minas, lá não tem PT, não tem DEM, não tem PSDB, não tem PCdoB, não tem PMDB. Todo mundo é Minas. Mas em relação ao impeachment tem camisa, assim, né? Em relação ao impeachment, a gente tem aqui, eu vou falar dos votos cristalizados que eu tenho, e depois o deputado Reginaldo também vai falar. Os votos cristalizados que a gente tem em Minas hoje, numa bancada de 53 deputados, a gente tem cristalizados favoravelmente a presidente Dilma, são 9 deputados. Se eu estiver errado, depois eu queria que o deputado Reginaldo me corrigisse. E cristalizados pró-impeachment, são mais ou menos 36 deputados. Então tem uma turma indecisa. E nós temos aí uma faixa de 4, se eu não me engano, 9 deputados indecisos, né? Esses deputados indecisos, eu penso que também eles vão caminhar no pró-impeachment, né? E hoje a grande questão que tem, Barroso, é essa. Tem parecer jurídico? Tem.
Tem ministro do Supremo que fala que é certo e realmente é constitucional o impeachment. Isso aí é inegável. Tem um lado que fala que é golpe, porque a presidente não tem nenhum crime de responsabilidade atribuído a ela, como reza o texto constitucional. Mas não tem. Tanto é que tem vários juristas que defendem uma tese e outros defendem outra. Golpe de uma certa maneira rachado. Então, existe, está na Constituição, então não é golpe. O que é constitucional não é golpe. Então, isso não cabe dentro do atual parâmetro. A questão da bancada mineira que eu estou te falando. O que não vai se aceitar hoje, e eu tenho certeza que em Minas Gerais, é inaceitável qualquer deputado deixar de ir. Isso aí é um momento cívico. Eu penso que todo deputado vai ter que ir lá. Minas Gerais não tem, eu tenho certeza que cada um vai se definir até o final. E essa definição, porque hoje o que a gente já vê nas redes sociais aí, só aceita o faltoso aquele que tiver atestado de óbito. Então, é uma frase que vem aí do outro impeachment, né? Então eu penso também que agora em Minas Gerais não tem nenhum covarde, Minas Gerais é uma bancada forte, é uma bancada que mostra sua cara e demonstra isso até na liderança aí do governador Pimentel. Quando as questões do Estado de Minas, o governador Pimentel tem feito um bom trabalho junto à bancada, ele recebe deputados de qualquer partido, tá? Ele escuta, ele ouve. Então, quando a questão é mineira, a gente define mineiramente. Quando é para trazer para Minas, nós estamos todos juntos. Eu quero passar a palavra para o Reginaldo, mas antes eu queria só te fazer uma pergunta. Você migrou recentemente do PV para o PMDB. E tem essa contradição aqui. Lá em Brasília, o PMDB desembarcou do governo federal. Foi um desembarque assim meio sem colocar muito o pé no chão, porque ainda estão lá no mesmo lugar os ministros do PMDB e ainda centenas de cargos ainda com o PMDB. Mas houve oficialmente ou oficiosamente esse desembarque. E aqui em Minas já há esse consórcio PT, Fernando Pimentel, no governo e o vice do PMDB, Toninho Andrade. Como que vai ficar essa situação de Minas? O governador vai usar a influência dele para tentar demover esses deputados, por exemplo, os indecisos? Como vai ficar essa situação em Minas, já que existe aqui essa aliança com o PMDB? Essa aliança, ela existe, ela vai continuar, tá? O governador, ele tem todos os deputados, como eu te falei, ele escuta, ouve e tenta fazer um governo... Mas não faz pressão? Plural. Não, a pressão do governador... O governador não é de fazer pressão de ninguém. Ele é um homem de escutar. Se você bem conheceu o governador Fernando Pimentel, ele pode conversar com você, ouve a sua opinião, e ele não é homem de entrar em brigar com a pessoa por causa da opinião já definida. O governador, acho que ele está atrás realmente dos indecisos, né? Ele vai fazer uma conversa, mas é uma conversa republicana, uma conversa respeitosa, como ele sempre foi. E é essa a questão que eu vejo, que a maioria, quando você vê uma Assembleia, a maioria com o governador, como você vê na Câmara Federal também, a maioria dos deputados apoiando o governador, e quando você vê uma questão mineira, todos estamos juntos. Então, o governador tem feito um belo trabalho, o Toninho Andrade, que é o nosso vice-governador, tem feito esse trabalho, o presidente da Assembleia da Alclévia tem feito um trabalho brilhante. Então, a gente vive num estado de respeito. Em Minas você não briga, em Minas você não obriga. Minas é um estado de liberdade. Reginaldo, te perguntando sobre a sua visão da bancada federal, a qual você coordenou até poucos anos. Até poucos anos você era o coordenador da bancada. Naturalmente, você é contra o impeachment, mas eu queria o quadro seu. É um quadro parecido com o dele? Quero também cumprimentar o Fabinho Ramalho, que é meu sucessor na bancada. Somos amigos, tem defendido os interesses de Minas, né? Interesse mais específico das grandes obras, do qual nós somos parceiros. Evidente que Minas tem algumas obras emblemáticas, alguns gargalos que nós precisamos somar a bancada junto com o governador Pimentel e também buscar os recursos no governo federal. Obras que todos mineiros esperam, né? Obra como a 381, o Anel Rodoviário, o Rodanel, o metrô, são obras emblemáticas, obras que são fundamentais para o desenvolvimento de Minas, né? Então o Fabinho tem feito um belo trabalho. É evidente que nesse processo em relação ao impeachment ou não da presidenta Dilma, nós estamos em campos
nesse momento ainda, quem sabe que a gente convence o Fabinho, em campos contrários. Até porque... Ele apoiava a Dilma até algum tempo. Até porque, de fato, eu tenho dito que nós temos que fazer uma leitura, uma justa medida da conjuntura política no Brasil. O que seria a justa medida? Você tem o Brasil dividido, entre aspas, entre os coxinha, entre aspas, os petralha. E, na verdade, eu acho que parte muito pequena de quem defende o impeachment está radicalizado. Assim, tem pauta preconceituosa, mais de ódio, um pouco até meio fascista, mas a grande maioria que defende o impeachment também quer mudanças. Parte que é contra o impeachment, também pequena é radical, mas também grande parte sabe fazer autocrítica, também quer mudanças. Então, na verdade, nós vamos reencontrar uma pauta que unifica o Brasil. E, para mim, esta pauta deveria ser baseada na Constituição Federal. É evidente que alguns defendem que tem base para ter impeachment e outros falam que não. No meu caso, eu defendo que não. Por quê? Eu concordo. Você defende que é um golpe? Eu quero... Apesar da previsão constitucional, e é uma lei péssima, é uma lei de 1950, porque, na verdade, a Constituição de 88... a Constituinte Cidadã não... Ela não modificou. Não modificou ela isso, não? Só, vamos dizer assim, ela recebeu esse artigo de 1950. Então, na verdade, nós precisaríamos repensar esse artigo da Constituição Federal. Mas tudo bem. Eu acho que, de fato, o que está previsto nesse artigo sobre impeachment, a presidenta Dilma não cometeu, que é o crime de responsabilidade. Porque o projeto, a peça jurídica que o Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment, ele é muito fraco do ponto de vista jurídico. Por quê? A priori, pensaram em colocar na peça jurídica as pedaladas do mandato anterior, de 2014. Mas é evidente que não há crime para mandato posterior. Ela está num outro mandato. Então, de fato, as pedaladas do mandato anterior não pode ser consideradas. Então, na verdade... Mas se estivesse, você acha a pedalada também não. Um crime de responsabilidade? Não, pedalada fiscal não é crime. Se for considerado crime, teria que caçar, nesse momento, 18 governadores. Inclusive, vários do PSDB. O Palácio do Planalto está fazendo um levantamento dos governadores que fizeram Mas eu também dizendo pedaladas, né? Que é o seguinte, eu sou crítico ao mandato da presidenta Dilma. Na minha opinião, ela cometeu alguns erros políticos e erros no campo econômico. Né? Por exemplo, eu acho que o maior erro da presidenta, após uma eleição muito polarizada, que na minha opinião ela ganhou com a pauta mais à esquerda, ela, na verdade, copiou a pauta do ex-governador de Minas, Aécio Neves, um candidato derrotado, e uma pauta, na minha opinião, muito conservadora. Ela e uma copiou pauta, uma pauta neoliberal? E quem foi responsável por essa pauta, na minha opinião, Joaquim Levy. Então, essa pauta de tratar ajuste econômico com mais recessão, gerou mais recessão. Na minha opinião, eu não estou aqui defendendo uma pauta no campo econômico socialista, estou defendendo aqui uma pauta keynesiana, onde você deve tratar em momentos de restrição, o Estado deve ter um papel de induzir retomada de crescimento econômico. E a presidenta tinha anunciado numa campanha que teria mais mudanças, que ia propor novas ideias para o Brasil, e de fato, a ideia que ela tentou dialogar com o mercado, porque ela ganhou uma eleição muito polarizada, uma eleição muito dividida, e essa tentativa dela de sinalizar para o mercado e adotar uma agenda que foi derrotada do ex-governador de Minas, Aécio Neves, levou a presidenta a perder popularidade, na minha opinião. Acho que a saída seria uma pauta com criatividade, inclusive no campo econômico. Né? Eu defendo criatividade para resolver a situação econômica. Portanto, olha como esta proposta de impeachment ela não tem embasamento jurídico. Quando você pega o próprio Fernando Henrique Cardoso falando, ele defende envergonhado. Por que ele defende com uma postura envergonhada? Porque ele sabe que não tem base jurídica. Ele fala assim, mas a política também pode ser base para a cassação. Então nós estamos vivendo uma cassação política. Isso é péssimo para a democracia, para a jovem democracia brasileira. Portanto, eu não concordo. Eu, na minha opinião, eu acho que o Renan foi feliz, Renan Calheiros, quando ele colocou a frase que impeachment sem crime é golpe. Então, de fato, é um golpe. Se a gente olhar toda a operação
da Lava Jato, que eu defendo que ela seja republicana, que de fato ela possa fiscalizar todos. Todos aqueles que forem delatados devem ter o processo no Supremo aberto para sua investigação. O que acontece é que está muito orquestradas as operações. Você tem o PSDB que com 15 dias de governo, 15 dias, pediu assessoria jurídica do PSDB para apresentar uma proposta de impeachment a partir das pedaladas fiscais do ano de 2015. Como que a presidenta Dilma cometeu crime de responsabilidade fiscal com 15 dias? O PSDB já colocou o pé no mandato dela, colocando o impeachment. Isso sem dúvida, né? Sim, não, o PSDB não aceitou o resultado eleitoral. O Aécio Neves pediu recontagem de votos, depois pediu verificação das urnas e impediu que a presidenta Dilma governasse do ponto de vista programático, do ponto de vista político de governabilidade, e agora quer fazer o impedimento do mandato, querem criminalizar o presidente Lula, e o PSDB foi tão ousado do ponto de vista de ficar um partido com a imagem golpista que pediu ao TSE a cassação de um partido político. Porque as pessoas podem até errar, mas a instituição não. Então é uma vergonha para o PSDB o que ele vai deixar para a história. Ele vai terminar a história como um grande partido golpista. Nós temos de fazer um breve intervalo e Cena Política volta daqui a pouco. Segue Cena Política debatendo a possibilidade ou não do impeachment da presidente Dilma. Deputado, na fala anterior ficou faltando o seu placar da bancada de Minas. Como está pró, contra o impeachment? O seu placar é igual ao dele? Não, assim, na minha análise, você tem 21 deputados contra, 21 a favor, 13 contra e uns 9 indecisos. Eu acho que realmente nos indecisos nós temos acordo, né? Então, só está aumentando um pouco a sua conta os que são contra o impeachment. Ele diz que são 9, você diz 13. Eu acho que é o seguinte, eu acho que no final nós vamos ter 20 votos em Minas contra o impeachment. Isso vai pesar o fato de o governador ser do PT, ter essa aliança com o PMDB aqui em Minas? Não, na minha opinião é o seguinte, eu acho que de fato que 20 votos seria uma maravilha, né? O debate para chegar a 171 o debate seria... do peso constitucional, se tem crime de responsabilidade ou não, vai pesar favorável para que as pessoas sejam contra o processo de impeachment. Porque, na verdade, não tem base jurídica. A peça é muito fraca. Na minha opinião, apesar de ser um julgamento político, eu acho que a peça jurídica é muito fraca. Deputado, eu queria perguntá-lo sobre essa questão da Câmara no geral e depois também que ele fala. Nós temos esse processo em andamento, essa possibilidade de admissão do processo de impeachment da presidente Dilma, que está sendo julgada, como diz o jornal recentemente, o Los Angeles Times, que ela está sendo julgada e ela não tem um crime objetivo contra ela, crime no Lava Jato, crime de investigação na Polícia Federal, não tem um crime de responsabilidade contra ela, e ela está sendo julgada por uma Câmara dos Deputados que, pelo menos mais da maioria, tem processos, ou de corrupção, lavagem de dinheiro, ou outros. Como que vai ficar o moral de um impeachment numa situação dessa, no seu entender? Eu penso que todo mundo tem direito à defesa, a primeira coisa é essa. As condenações, se elas vierem contra qualquer parlamentar, será aceita pela casa. Lá não tem parlamentar A ou B, não. Quem for condenado, você sabe que vai ser condenado. E, naturalmente, quando a pessoa é condenada, principalmente se for cerceada a liberdade dele, ele perde o mandato. Né? Naturalmente, ele vai perder o mandato, ou porque ele vai estar preso, ou Mas então... Mas essa Câmara tem condições morais de julgar, por exemplo? Tem, sim. Ela tem condições morais de julgar e tem condições morais também de ser julgada. Tá? Eu acho que as duas coisas têm que estar bem em conjunta. Eu acho que a questão, no momento certo, quando a gente for julgar qualquer parlamentar também, a gente vai julgar da mesma maneira, com o mesmo rigor. Você pode ter certeza disso. A gente vai passar a mão na cabeça. Agora, o que eu afirmo para todo mundo, assim como a presidenta Dilma vai ter o seu momento de defesa, todo parlamentar também tem a sua defesa. A defesa ela é inerente desde um lavador de rua, a um médico, a todas as pessoas têm direito à defesa. Agora, a coisa que eu queria pontuar aqui... Só um parênteses, o lavador de rua só não tem bancas de advogados
É isso mesmo. milionárias, né? Mas ele tem direito à defesa. Isso aí é uma discussão sobre justiça, é outra discussão. A gente prima sobre essa questão. Agora, a questão de a gente voltando aqui, eu posso afirmar que as contas do deputado Reginaldo está errada, tá? Eu tenho ouvido todos, e se você acompanhar em qualquer site aí... Ele está inflando. Em qualquer site aí, você não vai encontrar esses 13 ainda, né? Se esses 13 aí estão... Mas ele gosta do número 13, que é o número porque do PT, ele está colocando aí 4 deputados que são suplentes, mas os 4 que são suplentes, quem vai substituir ele é as mesmas pessoas que estão lá. Eles já votam com... Que lá hoje, se você vai contar, acho que a bancada do PT, se não me engano, são 8 deputados, né? Sim. Então, se sair 4, vai entrar 4 do PT. Então, eu não sei. Então, ele está fazendo a conta, 8 com 1 mais 1 do PCdoB são 9. Então, com 4, mas é porque ele está pensando, acho que ele não olhou a lista lá para saber que esses 4 já estão ocupados já. Agora, a questão principal de Minas Gerais, e eu deixo bem claro aí, o Reginaldo sabia, essa questão da 381 é um absurdo, ela está quase que paralisada, né? O anel rodoviário, a questão do metrô, e nisso a gente tem um pensamento idêntico juntos. E agora, pior do que isso, que a bomba principal, é a questão da dívida do Estado. O governador ele está engessado por uma dívida, não pode fazer nada por uma dívida. É uma agiotagem, né? Que existe uma agiotagem. E quando se manda um projeto para a Câmara, a presidente mandou um projeto que é o 357, é pior do que o que está aí. Muito pior. O governador de Minas não pode assinar, não pode conveniar com isso. A gente vai ter, Reginaldo, que repensar esse projeto de decreto legislativo que a presidente mandou. O projeto de decreto legislativo é o nosso. É o projeto de lei. E o projeto de lei que a presidente mandou, no sentido de que a gente não, se votar ele do jeito que ele está lá, vai ser pior do que ele está. Só para você ter uma ideia, Barroso. Minas Gerais devia, em 1998, 13 bi. Já pagou 40 bi, deve 77 bilhões. Então, o governador está engessado. Quando ele está fazendo esse reescalonamento do pagamento... Foi prorrogado até julho. Da folha, coitado. É porque ele não tem, o dinheiro já vem descontado. Ele não consegue. Então, acho que cabe à bancada mineira, nesse sentido, a gente está unido nesse sentido, a gente vai olhar esse projeto que a presidenta mandou, eu já tenho estudado nele, outras pessoas já deram, eu já falei, inclusive, eu tive uma reunião com o governador nesse sentido, e falei com ele que o projeto do jeito que foi mandado lá é pior do que está. É você voltar ao Brasil da derrama, voltar ao Brasil da ditadura do Vargas, então eu acho que esse projeto a gente não vai aceitar. Essa definição é sua, é muito boa essa definição. Não é mais só agiotagem, pode se tornar uma derrama. Mas voltando à questão do impeachment, deputado, há setores do próprio PMDB e os setores políticos que dizem que o Temer fez uma jogada errada ao colocar a cabeça para fora de maneira precipitada, ao colocar o carro na frente dos bois e fazer naqueles 3 minutos, apenas 3 minutos, depois de 12 anos de estar junto ao governo, o desembarque do PMDB. É mais de 12? 14 anos. 14 anos. Ele está me corrigindo que são 12, são 14. E ele está sendo criticado como uma jogada política errada, que ele ficou foco. Agora todo mundo já está pedindo, todo mundo eu não digo, mas setores importantes pedindo a saída de Dilma e a saída de Temer. Como vai ficar essa situação no caso do seu PMDB? Não, o caso do PMDB, o presidente Michel Temer, ele não pôs o carro no frente do boi. Porque o PMDB, sou novato lá, mas lá quem define as coisas são a maioria. Infelizmente, lá não tem esse negócio de você mandar no voto de ninguém, não. Quem decide a convenção é a maioria. Se a convenção já estava pré-decidida nisso, ele nem foi lá no dia, porque o pensamento dele realmente seria o desembarque como foi acertado na convenção. Mas foi coordenado por ele. Dizem que ele teria ter ficado como o Itamar Franco ficou durante o impeachment de Fernando Collor, que o Itamar ficou nos bastidores esperando o governo cair no colo dele, né? Não foi ele não coordenou nada. A coisa que está acontecendo lá, a gente está lá na Câmara, é bem diferente. Lá hoje não é aquele momento do Itamar Franco, é um momento diferente. Hoje é um PMDB, como o Reginaldo deixou bem claro aí, tem uma parte xiita de um lado e de outro. Isso é normal. Então, e você tem que olhar que é a maioria que decide.
lá no PMDB não tem essa de um chegar e falar, eu vou decidir. Como a maioria decidiu, o presidente querendo ou não, ele tem que acompanhar a maioria. O Foi isso que governador vai presidente fez. conseguir influenciar nos votos do PMDB de Minas, já que o partido está com ele aqui, Reginaldo? Olha, eu tenho esperança que parte do PMDB de Minas fica contra o impeachment. Eu acho o seguinte, vamos lá pós-impeachment. É evidente que nós temos um desafio enorme. Eu prefiro... Esse pós é uma dúvida muito grande. Não, né? pós-impeachment, com a presidenta Dilma, vamos supor, né, a gente derrota essa tentativa, na minha opinião, um golpe de Estado, que teve parte da mídia, é vergonhoso o papel da Rede Globo, né, novamente financiando o golpe, é vergonhoso o papel da OAB, né, ainda foi ridicularizado pelo Eduardo Cunha, na minha opinião, é vergonhoso parte do judiciário, e, a minha opinião, o PSDB fez um desserviço ao Brasil, na minha opinião. Porque incentivou, inclusive, parte do PMDB, né, a propor o impeachment da presidenta Dilma. Justamente depois que as delações, a Operação Lava Jato, ao chegar no PSDB, né, o PSDB fecha acordo com o PMDB para tocar em frente ao impeachment. É evidente que eu espero que prevaleça a democracia, que a saída seja pela Constituição, pela legalidade, pela legitimidade dos 54 milhões de votos e a presidenta Dilma permanece. É evidente que aí o presidente Lula terá que assumir um papel de coordenador político e precisa que a presidenta Dilma apresente uma saída a partir da política econômica para o país. Nós precisamos retomar as obras. A presidente ficaria como a rainha da Inglaterra e Não. Lula como um primeiro-ministro? Não, a mesma parceria que deu certo, Lula e Dilma, agora Dilma e Lula. Eu acho que a presidenta é a mandatária, eleita, democrática, com um ministro que ela tem legitimidade de fazer a indicação, que é o presidente Lula. Eu acho que isso incomodou também parte da oposição, parte do judiciário, ao perceber que o presidente Lula realmente pode unificar o Brasil. Porque eu acho que o Michel Temer perdeu a condição de unificar o Brasil. Porque ele ficou, entre aspas, um pouco o capitão do golpe. E nessa perspectiva ele não unifica mais o Brasil. Por quê? Vamos supor então que a minha tese esteja errada. Vamos supor que a minha tese esteja errada. Que de fato o impeachment, o golpe passa. O Temer vai assumir 6 meses interino, porque a presidenta Dilma não vai renunciar. Porque é um golpe. Então, eu acredito que 2, 3 meses depois, nós continuaremos nas ruas. Porque democracia é uma conquista, não é uma concessão. Nós não vamos fazer concessão. E aí, parte dos que estão na rua hoje, pedindo o impeachment, estarão insatisfeitos. Sabe por quê? Porque a proposta que o PMDB apresenta, que chama Ponte para o Futuro, é muito ruim. É péssimo para os municípios, Fabinho, é péssimo para os estados, para os municípios. Essa desvinculação total de receita vai deixar os municípios totalmente falidos, quebrados. É péssimo para a saúde, para o povo pobre, é péssimo para a educação, para o avanço na política educacional. Chegam a propor cobrar da universidade privada, federais, cobrar do SUS, do Sistema Único de Saúde. O Luiz Nassif definiu que a ponte para o futuro é a ponte para o inferno. Eu diria que é uma ponte para o retrocesso. Não tem uma proposta alternativa no Brasil. Sabe por que o PSDB perdeu a eleição? O Aécio Neves perdeu a eleição? Uma eleição quase impossível de ser perdida, porque ele não conseguiu apresentar nenhuma solução para o país. Ele queria resgatar o liberalismo, lá do Fernando Henrique Cardoso. E a presidenta Dilma ganhou a eleição propondo mais mudança. Também cometeu um erro. Eu também sou crítico aos encaminhamentos da presidenta Dilma. Portanto, a única perspectiva é uma mudança e uma retomada da proposta dela de 2014. Eu acho que ela tem que ir ao encontro do que ela propôs para o país nas eleições de 2014. Nesse sentido, eu acho que o presidente Lula pode contribuir muito. Por que eu prefiro a saída? Não ao golpe, não ao impeachment, que o presidente Lula assuma suas tarefas de ministro da Casa Civil e, mais uma vez, ajude o Brasil a encontrar um caminho, porque o presidente Lula unifica o país, unifica politicamente, que eu acho que ele tem mais credibilidade para fazer os acordos com os partidos políticos. Ele dialoga melhor com o empresariado nacional, ele dialoga com os movimentos sociais e a sociedade brasileira, que é contra o golpe, com a academia. Então nós temos uma saída que não vai promover uma convulsão social.
Porque o Brasil, que estava quase em convulsão social no Fernando Henrique Cardoso, o Brasil ficou 12, 13 anos com mudanças, com geração de renda, de oportunidades. Portanto, eu prefiro essa saída no campo democrático. Não é que eu prefiro, porque essa é a legalidade do processo. Eu acho péssimo a gente rasgar a Constituição para uma cassação política da presidenta Dilma. Nós não estamos no parlamentarismo, nós estamos no presidencialismo. Se fosse no parlamentarismo, tudo bem, aí nós elegemos outro primeiro-ministro, mas nós estamos no eu vou ter que fazer mais um intervalo. E voltando, eu quero te perguntar sobre o Lula, esse papel do Lula e a participação do ex-presidente Lula, e também quero ouvi-lo sobre isso. Cena Política volta em poucos instantes. Segue Cena Política nesse terceiro bloco, debatendo a possibilidade ou não do processo de impeachment da presidente Dilma passar pela Câmara dos Deputados, com presença do coordenador da bancada federal de Minas em Brasília, deputado Fábio Ramalho, Fabinho Liderança, e do deputado do PT, Reginaldo Lopes, que é ex-coordenador da bancada. É bom lembrar isso, né? Que também já teve seu trabalho lá com a bancada. Só para concluir a sua fala, que eu interrompi anteriormente, Lula está agora investindo no chamado baixo clero da Câmara dos Deputados, que é um território que eu saiba do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele chegou ao poder com o apoio desse baixo clero. Vai dar resultado? Ele consegue demover esses deputados, que não tem grande expressão lá na Câmara dos Deputados? Olha, Barroso, pós-eleição de 2014, eu falei uma frase seguinte: os partidos perderam a capacidade de liderar seus deputados. Os líderes perderam a capacidade de liderar. Os ministros não coordenam as suas bancadas. Esse é o cenário. Portanto, nesse momento, e tende a ficar pior se o golpe passar, né? Depende do desfecho da Operação Lava Jato. Também caminhamos para um processo que a Itália viveu, que depois de 25 anos da Operação Mãos Limpas, destruíram os partidos políticos, né? Elegeu um populista que comprou a mídia, o Berlusconi, que mudou... Mãos Limpas acabou em Berlusconi. E acabando com as leis de combate à corrupção. Porque, com todas as dificuldades que tem o nosso governo, é o governo que mais combate a corrupção. Inclusive, eu sou autor de uma lei muito importante, que é a Lei de Acesso à Informação Pública. A presidenta Dilma que sancionou a regra das delações premiadas. Então, na verdade, e o Ministério Público Federal falou agora, nos governos do PT, pode fiscalizar, pode investigar. No governo do PSDB, jamais. Olha as Assembleias Legislativas, olha Minas Gerais, olha São Paulo. O que eu quero concluir? Investir no território? Então, o que eu quero concluir? Os partidos estão muito desorganizados. Portanto, eu falei, a presidenta Dilma, quando acabou as eleições de 2014, deveria apostar em diálogos permanentes com os deputados. Hoje, os deputados, quais são autônomos? Não se sentem liderados pelos seus partidos. Não se sentem liderados nem coordenados. Então é muito legítimo um respeito a essa representação individual de cada parlamentar. Não é feira, é um novo diálogo. A partir do enfraquecimento dos partidos, o que resta num presidencialismo de coalizão, que aí é outro debate. Eu acho que acabou o presidencialismo de coalizão. Se de fato a Câmara dos Deputados, se o Eduardo Cunha tivesse compromisso com o Brasil, se o Michel Temer deixasse de ser um golpista para ser um constitucionalista, ele ia propor saídas mais estruturais. Nós estamos saindo dessa crise sem nenhuma saída e sem nenhuma mudança estrutural. Mudança na legislação eleitoral, mudança no nosso presidencialismo, porque o nosso presidencialismo de coalizão está falido. Perante a falência dos partidos políticos, tem que montar uma coalizão enorme que é fisiológica, não é programática. Essas alianças que não são programáticas levam o Brasil a retrocessos. O deputado, eu queria ouvir o coordenador, Fabinho. Então o presidente Lula tem esse papel, de articular individualmente com os deputados. Individualmente, porque de uma certa maneira eles ficaram órfãos, né? Deu para concluir bem. Essa colocação dele, essa perspectiva
que ela aponta, de em caso da presidente Dilma sofrer o impeachment, haver até uma convulsão social, seria uma avaliação sua também, deputado? Não, uma avaliação errada. Primeiro eu queria corrigir o deputado Reginaldo, que o vice-presidente Michel Temer não é golpista, ele é um constitucionalista que defende a Constituição. Segundo, é que o presidente Lula, ele está fazendo realmente o fisiologismo. Qual que é o fisiologismo? Dando cargos e emendas. É o que a gente tem. A distribuição de 6 bilhões de emendas parlamentares. E também de cargos, né? Fica, mas eu tenho visto é isso. Todo deputado que a gente vê o zum, a gente está na Câmara e a gente não é surdo e não é cego. Eu só queria o seguinte, não seria a mesma coisa que Sarney fez para conseguir os 5 anos e que Fernando Henrique Cardoso fez para conseguir a reeleição? Cada o tempo de hoje é outro, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso tempo. Agora, o principal que eu vejo nessa questão aí, se o Michel Temer realmente vier a presidir o Brasil, ele vai ter o apoio, eu posso afirmar a você, de 430 deputados e da maioria do Senado. Vai ter contra lá, eu vejo lá... Vai ter 80%, mais de 80% da Câmara. Mais de 90%, mais de 80%, você está certo. Você vai ter o PT contra, né, que vai ser normal, você vai ter o PCdoB contra, e você vai ter o PSOL, que é um partido independente, e a Rede também, que são independentes. Então, eu acho que a questão é essa. Eu penso que o Michel está sendo convocado pela nação. Mas ele vai ter as ruas, as movimentações hoje 80% das ruas já querem o impeachment. Então, eu acho que você tem que analisar as pesquisas que estão aí, o povo que está na rua. Enquanto você vê um movimento... Hoje, o que eu vejo... No dia que eu me estarreci, eu fiquei triste demais se comemorar o dia 31 de março. Que tristeza foi para mim, comemorar um golpe, que nem os militares mais comemoram. Você comemorar um golpe com festa, com passeatas, com cantores, com artistas. Aproveitaram a data da movimentação anti-golpe, não? Não, você comemorou-se o golpe. No dia do aniversário do golpe, se comemora o quê? O aniversário, você comemorou o golpe. Então, você vê que você quer ver, vocês querem dar outro golpe, fazendo o golpe do dia 31. Então, eu acho que nós lá na Câmara temos um compromisso, sim, e a gente vai aceitar o resultado. Reginaldo bem sabe disso. O resultado, eu penso que a gente vai, o que vai definir, vocês podem ter certeza, hoje está de um jeito, porque a Câmara assim, amanhece de um jeito e dorme de outro. Mas você pode ter certeza que o que vai definir vai ser no dia da votação. Segue aquela frase. Porque cada pessoa vai estar ali dando o seu voto e milhões, são 200 milhões de pessoas tendo ali, olhando para cada deputado a maneira que ele votou. Olhando para ele, vendo a sua região, o que sua região quer, o que seu povo quer. Então, cada deputado ali será, sim, o eleitor que ele representa. Ele vai estar ali sendo fiscalizado, vai estar ali todo mundo na televisão olhando, vendo um momento para ver assim, será que eu realmente votei nessa pessoa? Será que esse é o meu representante? Será que esse momento ele está tomando a posição certa? Então eu penso dessa maneira. Eu, por exemplo, para me definir o meu voto, eu fui à minha região. Eu fiz uma reunião com todas as pessoas, com a maioria das pessoas que votaram em mim, dos chefes eleitorais e nas ruas, para mim andar. E decidi pelo impeachment, quando você vai para Brasília, você vai para defender a sua gente, aquelas pessoas que colocaram você lá. Então, minha definição foi em cima disso, porque tem uma base constitucional, uma base que é defendida pela ordem. Se a ordem dos advogados do Brasil não souber o que é a Constituição, aí a gente vai ter que fazer uma nova Constituição. Então, eu penso que eu defendo a ordem dos advogados, defendo sim o Ministério Público. O Ministério Público não é só nesse governo que ele tem que fiscalizar, não. Ele não é proibido, não. Ele tem uma parte constitucional que dá a ele esse direito. Então, que seja no governo do PSDB, e eles têm feito o seu trabalho. Eu sou favorável à Lava Jato, eu sou favorável ao juiz Sérgio Moro, sou favorável, sim, que o judiciário tem que realmente punir quem tem que ser punido. Então, eu acho que é dessa maneira que a gente, indiferente seja de um partido A, B, C ou D. Um suposto governo Temer, não encerraria a Lava Jato
não minaria a Lava Jato? Chances Porque parece, dizem que tem um acordo nesse sentido. Não existe nenhum acordo nesse sentido. Eu tenho uma proximidade muito grande com o presidente Temer e posso afirmar que não tem nenhum acordo nesse sentido. Se você pegar a história dele, já foi um procurador já aposentado e tudo, você vai ver que a história dele é outra. A história dele é para que dê continuidade, sim, ao Lava Jato e fazer com que se puna quem tem que ser punido, se condene quem tem que ser condenado e você dê liberdade a quem merece liberdade. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. Cena Política volta já já. Cena Política debate esse impasse brasileiro, impasse puxa impasse, crise puxa crise. Começar com você, Diego. Você estava comparando a crise que envolveu o governo Getúlio Vargas e o governo Jango Goulart com a crise de hoje. Hoje a gente está vendo aí o desembarque, deve ser anunciado amanhã, possivelmente o desembarque do PMDB, do governo Dilma. O PMDB, historicamente, é aquele partido que adora cargos, né? Onde tem cargos, ele está aí. Nem se importa o partido, está no centro do poder. Importa o PMDB, historicamente, ele está ocupando cargos. Mas agora eles estão tendo a visão de que podem ter um cargo maior, que é a da presidência da República. E analisando com aqueles outros processos, essa justificativa da situação que é golpe, como é que você está vendo isso tudo historicamente? A gente fala que o pai do PMDB seria o PSD, né, um tipo de partido, né? PSD. PSD é do Tancredo Neves. Tancredo Neves. Foi do Tancredo Neves. Cheque. Pai de Aécio. Pai político do Aécio. Há algumas semelhanças. Pai de Aécio, não, avô de Aécio, né? Pai político, né? O PSD, que é o pai do PMDB. O MDB vira o PMDB em seguida. O pai do Aécio é Aécio Cunha, que foi da Arena. Da Arena. E também deve ter sido, talvez, possivelmente antes do PSD, né? Não sei. Não, a Arena veio depois. O Arena seria o partido do Sim Senhor, que tinha o partido do Sim e do Sim Senhor na ditadura militar. E o partido do Sim Senhor era o Arena, enquanto o MDB era o partido só do Sim. A gente não fala de oposição ao governo militar, é meio muito ortodoxo para a história falar isso. Eu vejo que há algumas semelhanças. Assim. Eu acho que essa questão da crise, falar de crise política já é uma questão que já atenua para os processos de formação com um certo alerta, né? Se pergunta crise para quem? É uma das questões que a gente sempre perguntaria se fosse um processo, se a gente estivesse analisando o processo de um documento, você perguntaria crise para quem? Quem é que está determinando esse processo de crise? Quem é que está determinando? Então, eu percebo que essas forças que estão atuando nesse processo como um todo, não só falando das esferas públicas, mas em uma ampla proporcionalidade, o que se percebe muito nesse contexto, que também se percebia antes, são radicalizações e que levam a uma ambiguidade que praticamente cria uma cortina de fumaça. Você praticamente, quase que essas ambiguidades se tornam dois polos magnéticos e de maneira que você se posiciona, você vai acabando sendo arrastado para um ou outro. Os partidos que acabaram durante o governo do Jânio Quadros, do João Goulart, eles acabaram tendo que perceber isso e para não se desgastar junto com a figura do João Goulart, tiveram que fazer escolhas que talvez fossem escolhas que não tecessem a contragosto, como aconteceu com o PDT, como aconteceu com o PSD, tanto Ulisses Guimarães quanto o Tancredo Neves tiveram que fazer essa escolha, em determinado momento romperam com o PDT, uma aliança que era histórica, uma ala do PSD rompeu com essa ala do PDT, que era uma ala menos radical, que tinha aquela ala bisolista, que era mais radical, que queria aquelas reformas. E o que eu vejo no PMDB é uma tentativa também do não desgaste, apesar de que eu não percebo o PMDB se preocupando com esse desgaste, porque o PMDB é praticamente a estrutura política quem determina os limites do jogo político, basicamente é o PMDB. Olha, quando eu te convidei, Diego, para você vir aqui ao programa, eu fiquei muito interessado nisso. Você é um historiador que dá aula para ensino médio, garotos e garotas, né? E hoje esse debate no ensino médio entre os jovens está muito acirrado? Está, muito. E muito radicalizado. Como é que está? Acirrado e radicalizado. E dividido? Dividido.
muito. O jovem tem uma tendência a ser muito conservador, que a gente pensa o contrário, mas a tendência do jovem no Brasil é ser muito conservador em alguns pontos, politicamente falando. A aceitação deles, um discurso conservador para a política, como o purismo na política, como esse discurso de corrupção, entre outros aspectos, como a base para se interpretar qualquer forma de relação política é pautado pela justiça, hierarquia determinista para isso seria a base legal e tal. Essa proposta para os jovens do ensino médio, pelo menos para os meus alunos, ela é bem clara. Eles não têm praticamente relação contra isso. E é um discurso que também é aceitável, porque também ele é presente na grande mídia também. E também nas redes sociais, como uma parte maciça. Então, está caminhando de uma maneira bem igual à sociedade como um todo, né? Adriano Giantorro, que eu queria lhe perguntar sobre esse processo do impeachment que está na Câmara dos Deputados. A sua análise aí, com a sua observação, inclusive com esse detalhe, né? É uma Câmara, é um Congresso em que quase a metade dos parlamentares são acusados de algum crime, né? Você acha que esse Congresso terá o moral, terá as condições ideais para julgar um presidente que diz que não tem crime contra ela, que não admite que é crime, que diz que tem um golpe contra ela? As condições ideais não existem, existem as reais. Então não adianta assim esperar que tenha as condições ideais, morais de membros do parlamento. É querer demais isso. Nem aqui, nem na Itália, nem na China? Não, tem lugares onde mais, onde menos, mas a política é um jogo de interesse, um jogo de poder, uma atividade suja, perigosa. É óbvio que seja assim. Agora, o ponto é, sobre a questão, por exemplo, das pedradas fiscais, a meu ver, são mais graves do que parece. Não se trata de um esquecimento, esqueci, paguei a conta atrasada. Se trata de pagar as contas atrasadas pouco antes das eleições para aparentar uma situação econômica boa para ganhar as eleições. Então, dolosamente, isso é grave. atitude dolosa. Isso é muito grave, porque um biombo. Escondido. Seria um biombo. Exatamente. E é parte do crime, não só a responsabilidade fiscal, mas é também falsidade ideológica, de esconder a situação econômica. Eu lembro que nós, por exemplo, nas salas professores, etc., já sabíamos que os números falavam que o governo estava quebrado, que a despesa, como você falou, a despesa tinha aumentado o gasto, todo mundo sabia. Só que teve, e também isso de improbidade, etc., teve talvez algumas tentativas por parte de institutos públicos gerenciados pelo governo, etc., de esconder os reais dados. Todo mundo sabia que ia ter crise depois. E esta questão, por exemplo, alguns falam, mas a questão do impeachment vale para o mandato. Enquanto agora estamos no segundo mandato, mas acho que juridicamente, né, isso o Bruno pode esclarecer, os mandatos são distintos, né? Os mandatos são distintos. Agora, eu entendo cometer os crimes. Ponto. Sim, mas quando posso adicionar uma coisa sobre isso? Você impede esse mandato, não pode ser, segundo eu entendi juridicamente, com questões do outro mandato, do anterior. Não sei se ele pode me corrigir, mas só pergunto até para você. Na verdade, pelo que eu sei, a reeleição foi colocada depois do impeachment. Então, quando tinha o impeachment, é óbvio que se fala de mandato. Agora, depois, sucessivamente, com a FHC, foi colocada na Constituição a reeleição. Então, a meu ver, mas é o jurista que sabe, isso muda substancialmente as coisas, que não é um mandato, é no cargo. Se eu, no primeiro mandato, me aproveito do meu mandato para ficar no mesmo cargo, substancialmente é complicado. Sim, mas moralmente, né? Mas juridicamente eu concordo com ele. Você está no cargo, você utiliza daquele cargo para maquiar dolosamente as contas do governo, utilizando inclusive de instituições públicas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que fazem empréstimos ao governo para que ele tenha sustentabilidade econômica, em que depois, logo após as eleições, ele poderia, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil iriam resgatar aquele dinheiro. Ou seja, ele faz uma manobra econômica, fiscal, financeira, simplesmente para uma maquiagem momentânea, com o pior de tudo, com o fito de justamente burlar umas eleições. Mas mais complicado fazendo ainda. Esse papel do advogado do diabo, meu papel aqui, né? Tá certo. Não é o
primeiro e não é o último governo, inclusive Não, presidencial, quando eu faço. que fez isso, né? Sim. Inclusive, há coisas até piores do governo FHC, acusações até piores, que agora está sendo até revisto aquele processo do governo FHC pelo Supremo, né? Acho que houve até uma compra de Vocês que deputados gostam para a da reeleição, palavra- né? Não, o pessoal que gosta da palavra golpe. Na minha visão jurídica, quando um governante modifica, altera, produz uma emenda constitucional para ele próprio se manter no governo, isso para mim já é golpe. Ponto. Então, nesse momento, eu já afirmo categoricamente, inclusive na época eu escrevi um artigo que foi publicado numa revista jurídica, falando categoricamente, Fernando Henrique Cardoso, ele deu um golpe branco na sociedade? Deu. Por que eu chamo de golpe branco? Ele não utilizou das Forças Armadas, ele se utilizou do Congresso. E a que preço que ele se utilizou do Congresso para dar esse golpe branco? A gente não sabe, Sim. mas que houve um preço. Sim, tem um preço, né? Agora, porque ele cometeu um golpe, porque ele descumpriu a lei orçamentária, não elide, em hipótese alguma, de forma alguma, o que está sendo cometido agora. O que foi cometido agora. Se a época não foi dado devido a interesses, devido às investigações, isso é um problema da época, um problema da história. O nosso presente atual é, sim, houve o descumprimento da lei orçamentária, de acordo com a Constituição Federal, e sim seja a abertura de um processo de impeachment, em que é jogado na Câmara dos Deputados, os deputados federais vão fazer a análise prévia da possibilidade de abertura ou não do processo. Quando eles já fazem isso, aí eles já saem um pouco da seara jurídica e entram na seara política. Tanto é que os crimes de responsabilidade, eles não são analisados no Supremo Tribunal Federal, tal qual são os crimes comuns. Por quê? Porque eles já querem, o Poder Constituinte de 88 já falava o seguinte, olha, os crimes de responsabilidade do chefe do Poder Executivo tem que ter uma vertente jurídica, que é aquilo que vai dar o pontapé inicial, que vai dar a abertura. Mas tem que ter um elemento político. Como eles querem um julgamento também político, eles jogaram para o Senado fazer a tramitação do processo de impeachment. Não é a Câmara. A Câmara autoriza a abertura. Se fosse crimes comuns, ia para o Supremo, só faço análise jurídica. Ponto. Como tem o viés político, joga para o Senado e agora o Senado pode, inclusive, dar absolvição. O presidente, o Poder Executivo, pode dar lá as pedaladas, pode cometer todos os crimes previstos na Constituição de responsabilidade. Chega na hora do Senado e fala assim, tudo bem, cometeu o crime? Cometeu, porém está absolvido. Beleza. Politicamente falando. Bem entendido. Viu? Eu tenho que fazer um novo intervalo e voltamos. Eu vi que você queria dar uma opinião, mas vamos discutir ainda muito mais, Jean Turco. Cena Política volta daqui a pouco.